Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today there is no comment on the weather because I think if I don't talk, it's not going to change so quickly. And today, after listening to this episode, you'll be well equipped with vocabulary to talk about injuries and hurt and also harms and bad things that happen to people who practice sports but not so regularly. And before I forget, if you want to speak Portuguese with confidence, knowing which tenses and which verbs to use in what situation, go to www.intermediateportuguese.com/verbs and grab your report that will teach you how to do just that. And now, let's get started. Sempre fui de jogar futebol nos fins de semana. É um hábito que tenho desde minha adolescência. Mas hoje, com 40 anos, estou enfrentando uns probleminhas. Fui ao médico ontem e ele me disse que eu maneirasse nos exercícios. Como era um atleta de fim de semana, eu tinha tendência a distender os músculos e machucar partes do corpo. Além do mais, como ficava sentado o dia todo na frente do computador, acabei desenvolvendo uma dor violenta na lombar e minhas pernas doem o tempo todo. Pode parecer muita desgraça, mas espere só pela cereja do bolo. Para completar, no fim de semana passado, um dos meus amigos deu uma bolada na minha cara. Não quebrei o nariz, mas quase. Depois disso, ainda levei uma queda e me arrebentei todo. Agora, os meus músculos estão latejando e eu acho que vou precisar abandonar o futebol. Hum, quem sabe eu deva começar a caminhar em vez de jogar futebol, né? Eu não tenho os mesmos hábitos que essa pessoa do monólogo, mas eu tenho os mesmos problemas. E olha, eu não jogo futebol, hein? Mas vamos lá. Ele começa dizendo: Eu sempre fui de jogar futebol. Eu sempre fui de jogar futebol. Isso é a mesma coisa que dizer: Eu sempre tive o hábito de jogar futebol. Eu sempre costumei jogar futebol. Quando você diz ser de, eu sou de fazer, você é de fazer, ele é de fazer, significa que essa é uma coisa típica que você faz. Por exemplo, eu não sou de levantar ou eu não sou de me levantar muito cedo. Eu não sou de me levantar muito cedo. Eu me levanto depois das 8 da manhã. Eu não sou de levantar muito cedo. Um outro exemplo é: eu sempre fui de estudar línguas estrangeiras. Eu sempre fui de estudar línguas estrangeiras. E isso significa: eu sempre tive o hábito de estudar línguas estrangeiras. Mas esse não é o hábito dele. Ele sempre foi de jogar futebol. E ele disse que era uma coisa que ele fazia, mas agora, com 40 anos de idade, ele está tendo alguns problemas. A primeira coisa que ele fala é que ele foi ao médico. Muito importante. E o médico disse: manere nos exercícios. Maneirar em alguma coisa significa fazer essa coisa com menor frequência ou menor intensidade. Por exemplo, se você conhecer alguém que bebe muito, diga: manere na bebida. Hum? Manere na bebida. Isso significa: não beba tanto. Manere na bebida. E quando uma pessoa trabalha demais, você pode dizer: ei, manere no trabalho um pouco. Manere nisso que você está fazendo porque você está trabalhando demais. Manere no trabalho.
E maneirar é um verbo regular. Hum? Continuando, ele diz: eu era um atleta de fim de semana. E esse é um tipo de gente muito comum no Brasil. É uma pessoa que durante a semana não pratica nenhum esporte, mas no final de semana faz tudo com muita intensidade. Joga futebol, basquete, vôlei, tudo que tiver. Esse é um atleta de fim de semana. E ele diz aqui que, como era um atleta de fim de semana, ele tinha tendência a distender músculos e machucar partes do corpo. Bom, primeira coisa que nós sabemos é que atletas de fim de semana têm mais problemas porque eles não praticam esportes regularmente. Então, esses distender músculos e machucar partes do corpo são dois tipos de problema. Distender significa esticar ou botar muita tensão com violência. E isso é específico para músculos. Se você correr, se você jogar futebol e não estiver preparado ou não estiver preparada, você pode distender um músculo na perna. Muito normalmente, muito comumente, é um músculo da perna que as pessoas distendem. Hum? E a distensão dói muito, muito, muito. Eu nunca distendi nenhum músculo, mas eu sei que muitas pessoas já distenderam, então é um problema. E a segunda é machucar partes do corpo. Machucar significa causar dano ou causar um ferimento. Por exemplo, eu estava cortando a cebola e me machuquei com a faca. Tem outro verbo, tá? Eu estava cortando a cebola e me machuquei com a faca. Uma outra coisa muito comum que acontece com as pessoas é machucar o dedo quando elas estão colocando um prego na parede. Elas pegam um martelo e bam, 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 batem no prego para o prego entrar na parede, mas elas pá, au, machucam o dedo. Bom, eu já machuquei o dedo assim, infelizmente. Não é muito legal. Por isso, cuidado aí, hein? E ele diz: bom, eu era atleta de fim de semana, tinha tendência a distender os músculos e machucar partes do corpo. Além do mais, como ficava na frente do computador, desenvolvi uma dor na lombar. Além do mais, é uma expressão muito boa para acrescentar novas informações, além das que você disse antes. Por exemplo, bom, hoje eu não vou para a aula de português porque eu estou muito cansado. Além do mais, a aula é muito longa, são 3 horas. Eu fico mais cansado ainda. Hoje eu não vou para a aula de português porque estou muito cansado. Além do mais, a aula é muito longa, são 3 horas. Hum? Então, é uma nova informação além da informação que você já falou antes. E ele diz: bom, ele machuca os braços, ele machuca partes do corpo, ele distende os músculos e ele tem dor nas costas e as pernas doem muito. Ele tem 4 problemas: nas costas, nas pernas, nos músculos e no corpo todo em geral. Mas não é tudo. Tem a cereja do bolo. E a cereja do bolo é uma expressão idiomática que significa a melhor parte ou o detalhe adicional mais importante. Pode ser uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Geralmente negativa, mas pode ser positiva também. Por exemplo, ontem a festa estava muito legal e a cereja do bolo foi o show com o Michael Jackson. Não era o Michael Jackson de verdade, era um cover. Ontem a festa estava muito boa e a cereja do bolo foi o Michael Jackson. Tipo, foi a parte mais legal. Mas para ele aqui a cereja do bolo não é Michael Jackson, não. A cereja do bolo para ele é
um acidente que aconteceu. Ele estava jogando bola, ele estava jogando futebol. Um amigo dele, pum, chutou a bola, pá, bateu no rosto dele. Ele levou uma bolada. Ele levou uma bolada. Depois, ele disse que levou uma queda, coitado, e se arrebentou todo. São duas expressões que geralmente vão juntas. Elas acontecem ou ocorrem juntas. Levar uma queda significa cair no chão. Você está andando e não presta muita atenção e pá, leva uma queda. E geralmente quem leva uma queda, eu já levei muitas quedas, quem leva uma queda se arrebenta todo. Quando você se machuca, pode ser um machucado pequeno, pode ser uma coisinha simples, um dedo ou coisa do tipo. Mas quando você se arrebenta, você tem machucados grandes por todo o corpo. Por exemplo, eu levei uma queda de bicicleta uma vez e eu me arrebentei todo. Eu fiquei com machucado no braço, as minhas costas estavam machucadas, a minha perna estava sangrando, ou seja, tinha muito sangue. E quando eu cheguei em casa, a cereja do bolo foi que minha mãe gritou: Eu não acredito! Você está todo arrebentado. Arrebentar tem outros significados, mas aqui a gente usa eu me arrebento. Você se arrebenta. Ele se arrebenta. Hum? Tem o se. Ah, isso é mais uma coisa. Você pode também se arrebentar de tanto trabalhar. Se você trabalhar demais, você pode se arrebentar. Hum? E aí ele disse: Eu me arrebentei todo e agora os meus músculos estão latejando. Coitado. E eu acho que vou precisar abandonar o futebol. E latejar geralmente é um músculo da gente ou alguma parte do corpo que dói. Latejar significa pulsar com frequência, fazer tum-tum, 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 como o coração, mas o coração não lateja. Por quê? Esse tum-tum tem muita dor também. Sabe quando você está andando e pá! Você sem querer bate o braço em algum lugar e você, ai, que dor, que dor. E 2 horas mais tarde, você ainda sente um pouco de dor? Nesse caso, o seu braço está latejando, porque ele ainda dói e pulsa, ele fica pum, 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 au, 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 doendo. Hum? E essas são palavras muito comuns. Latejar, machucar, levar uma queda, se arrebentar, distender, machucar. Todas elas são muito, muito comuns porque as pessoas, infelizmente, sofrem muito com essas coisas. Inclusive, ele diz: Bom, quem sabe eu deva começar a caminhar em vez de jogar futebol, né? E em vez de fazer uma coisa em vez de outra, significa fazer uma coisa no lugar de outra. Por exemplo, em vez de beber, você devia estudar. Em vez de beber, você devia estudar. Esse não sou eu. E, bom, em vez de limpar a casa, eu vou ao supermercado. Em vez de limpar a casa, eu vou ao supermercado. Não confunda em vez de com ao invés de. Lá no site, nós vamos ter um artigo sobre isso. Então, preste atenção. E agora, já que nós não estamos arrebentados e não estamos com nenhum machucado, vamos ouvir o diálogo mais, aliás, o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. Sempre fui de jogar futebol nos fins de semana. É um hábito que tenho desde minha adolescência, mas hoje, com 40 anos, estou enfrentando os probleminhas. Fui ao médico ontem e ele me disse que eu maneirasse nos exercícios. Como eu era um atleta de fim de semana, tinha tendência a distender os músculos e machucar partes do corpo. Além do mais, como ficava sentado o dia todo na frente do computador, acabei desenvolvendo uma dor violenta na lombar e minhas pernas doem o tempo todo. Pode parecer muita desgraça, mas espere só pela cereja do bolo. Para completar, no fim de semana passado, um dos meus amigos deu uma bolada na minha cara. Oh, não quebrou o nariz, mas quase. Depois disso, ainda levei uma queda e me arrebentei todo. Agora, os meus músculos estão latejando e acho que vou precisar abandonar o futebol.
Quem sabe eu devo começar a caminhar em vez de jogar futebol, né? You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.